Smart Áudios, tornando os sons da vida acessíveis a todos. Daniel, pergunta de Sival Anjos, Reginaldo Lima e Manuel Nascimento Pititigo. A pergunta em conjunto dos três. Qual deve ser o pensamento para a equipe que vai enfrentar o CRB e só depende de si? O que deve ser feito diferente no jogo de domingo para que o Tricolor possa voltar a Salvador ainda dentro do G4? Acho que nosso pensamento, primeiramente, tem que ser positivo, ter bastante confiança na nossa semana de trabalho, na semana do professor, dos trabalhos que ele passar, dos jogadores que vão começar jogando, dos jogadores que entrar dentro de campo. Acho que isso não pode faltar, a confiança de todo mundo estar lá em cima, ser 100%. A segunda pergunta ela é de João Leiro e de Flávio Gomes. Você reconheceu a frustração do torcedor, mas se mostrou muito confiante no acesso. Apesar dos cenários positivos, a desconfiança e o descontentamento da torcida são grandes. Como é que o grupo está encarando essa mistura de sentimentos e se o fato de não poder subir após 37 rodadas no G4 assusta? É algo que no momento não assusta a gente, porque nós só dependemos da gente, a gente sabe o que a gente tem que fazer em Maceió para conseguir o nosso acesso. Sendo sincero, a gente tem consciência, né, de se a gente não conseguir o acesso depois de 37 rodadas no G4, será uma vergonha para todos aqui dentro do clube, mas a gente não pensa nisso, a gente não tem esse pessimismo, a gente, como eu falei logo depois que acabou o jogo, a gente só depende da gente, então a gente tem que manter focado e confiante que a gente vai conseguir esse acesso. A terceira pergunta ela é de Del Machado e de Jair Paraúna. O Bahia teve um desempenho satisfatório no segundo turno e teve 2 partidas para consolidar o acesso dentro de casa e não conseguiu. O que você tem a dizer à nação tricolor nesse momento e como tentar deixar o torcedor menos aflito diante de uma partida tão importante no próximo domingo? Foi o que a gente tem a dizer, a gente tem que pedir um pouco de desculpa, né, pelo torcedor e agradecê-lo também por ter batido o recorde de público, né, nessas 2 últimas partidas dentro de casa. Foi frustrante para nós todos, né, para jogadores, comissão, diretoria, ainda mais para os torcedores, a gente não ter conseguido pelo menos um triunfo nesses 2 jogos, a gente viu todo o esforço que eles fizeram na arquibancada para a gente comemorar juntos em Salvador, mas a gente não pode deixar se abater o campeonato, a gente desde o começo sabe que são 38 rodadas, então agora a gente tem mais uma rodada, né, mais uma final. Então, é isso que a gente tem que pregar. A gente tem que ir lá bastante confiante para conseguir o nosso acesso. Marinho Júnior pergunta como é que está o clima para a última semana de treino da temporada. O clima tá bom, a semana de treino está sendo boa, né? Hoje foi o segundo dia, bastante pegado, muito forte. Treino mais de 2 horas dentro de campo, no sol. Então, a gente tá muito focado nisso. A gente sabe o que a gente precisa fazer, a gente sabe o que a gente precisa melhorar, a gente sabe que ficou devendo nos últimos jogos. Então é isso, cabeça boa, trabalhar forte para conseguir o nosso objetivo. Désio Góes, Manuel Messias e Lucas César perguntam algo parecido. A equipe vacilou em deixar tudo para o último jogo. A que se deve esse chamado insucesso? Nós vacilamos na questão desses últimos 2 jogos, né, em casa, ter precisado de um triunfo para ter conseguido subir, não ter conseguido. Nesse aspecto nós vacilamos, mas é um campeonato de pontos corridos, são 38 rodadas, e a gente chegar na última rodada só dependendo da gente. Isso é um bom sinal também, então creio que a gente está fazendo uma campanha bastante digna no campeonato e eu espero que a gente consiga coroar isso com o nosso acesso. A penúltima pergunta é de Samara Figueiredo. Existe alguma expectativa sobre o julgamento do STJD por parte do elenco da comissão técnica? Não, isso a gente não pode controlar, né? Isso a gente acompanha de longe, acompanha o noticiário, mas o que a gente tem que fazer é treinar, chegar lá no nosso jogo lá em Maceió, com todo respeito ao CRB, jogar para ganhar, conseguir o nosso triunfo que, independente do resultado desse julgamento aí, não vai afetar em nada. A última pergunta é de Luan Lima. O que você, como um dos mais experientes do grupo, tem feito para motivar o elenco para esse último capítulo da campanha? Acho que eu falei em praticamente todas as minhas respostas aqui. Eu já falei no vestiário lá depois do jogo, que estava todo mundo cabisbaixo. É que a gente tem que levantar a cabeça e manter a confiança, porque a gente só depende da gente. A gente não precisa torcer para nenhum outro time ganhar ou perder para a gente poder subir. Então a gente tem que ir lá fazer a nossa parte, jogar, respeitar o CRB e ganhar nosso jogo.